Ontem, no dia 17/11/16, estive em Ipanema fazendo um debate sobre o futuro, sobre a uberização da sociedade. Espero que você goste do papinho que rolou. Quero que você me permita fazer uma propagandinha do meu livro Administração 3.0. Por que e como uberizar uma organização tradicional, em que eu sistematizo tudo o que eu tenho pensado sobre esse assunto nos últimos 20 anos. O link para a compra do livro está abaixo. Então, olha só, primeiro meu cordial boa noite. Meu nome é Nepô, eu gosto de dizer que Nepô é um nome, eu estudei muita numerologia. No Brasil, para fazer sucesso, só 4 letras, né? Xuxa, Pelé e Zico. O Lula é exceção à regra, que justifica a regra, tá certo? Então, é Nepô, eu tenho trabalhado com essa brincadeira de internet desde 1993. Comecei no primeiro provedor de acesso da internet no Brasil, chamado Alternex. E de lá para cá fiz mestrado, doutorado, criei minha empresa em 95, tenho mais de 500 projetos na área de estratégia. E no meio do caminho comecei a ver que o buraco sempre era mais embaixo. Eu já estou quase no Japão, porque toda vez que eu achava que o buraco era mais embaixo, aí cavava mais um pouquinho, aí um dia eu vi um japonês. Eu perguntei, cara, o que você está fazendo aqui no meu buraco? Ele falou, não, você já está no Japão. Porque eu fui descendo. Então eu vou apresentar para vocês o resultado da minha pesquisa, que é uma pesquisa que não é uma pesquisa tradicional de academia. Se vocês quiserem me irritar, vocês podem falar, você não é um cara de academia. Eu não sou um cara de academia. Eu sou um cara que estudou por causa da minha necessidade de entender e ajudar o mercado. Então eu desenvolvi todas as minhas teorias dentro das organizações, debatendo, passei 2 anos na Petrobras, um ano no BNDES, 2 anos na Prodesp, em São Paulo, 3 anos com os malucos que estão aqui, ó, da IPLAN, aqui os malucos que estão aqui, meus alunos da IPLAN, aqui da Prefeitura. Quando é que a gente começou a falar de uberização lá na IPLAN? Né? Já vai fazer algum tempo, né? Não era uberização, mas era quase isso, né? A gente estava falando de uberização da cidade, né? E aí agora está se falando, o prefeito veio falar, e a gente já falava isso naquela época. Vai vir um prefeito maluco, vai querer uberizar a cidade, e vai perguntar na prefeitura quem conhece isso. Aí nós já temos o laboratório trabalhando lá, né? Fazendo alguns projetos e tudo. Então, nós estamos nessa brincadeira há bastante tempo. Então, o que eu quero apresentar para vocês, e as pessoas precisam entender, é o seguinte: eu desenvolvi uma teoria sobre a revolução digital. Aí vocês vão falar, qual é a diferença de um cara que vai apresentar uma teoria de um cara que vai falar e ter alguns achismos, algumas observações sobre o assunto? Uma teoria, ela se caracteriza pelo seguinte: você tem que apresentar numa teoria causas e consequências. Você vai fazer uma teoria, você vai fazer uma análise, você vai fazer um diagnóstico, você vai fazer um prognóstico e você vai fazer um tratamento. Então eu senti necessidade, quando comecei a estudar, um belo dia eu falei, não, eu acho que eu tenho uma teoria. A minha teoria, ela não é isolada, ela parte, a minha teoria que eu tenho sobre a revolução digital, ela parte de uma escola canadense de comunicação, que é o pessoal lá do McLuhan, tem um outro cara que pouca gente conhece, que é um cara chamado Havelock. Então esses malucos lá do Canadá, eles estão desde a década de 60, 50, 60 do século passado, estudando rupturas de mídias na história. O cara que é o representante hoje atual da Escola Canadense de Comunicação é um cidadão chamado Pierre Levy. Quando eu peguei o livro do Pierre Levy, eu falei, cara, esse é o cara que eu vou seguir. Eu vou ser afilhado do Pierre Levy. Ele pode não querer ser meu padrinho, mas eu vou ser afilhado dele.
e comecei a estudar a Escola Canadense de Comunicação. Por que que eu tomei essa decisão? E isso foi muito importante para desenvolver a minha teoria. Porque o que está acontecendo hoje na sociedade? E esse é o diagnóstico. Vamos começar no diagnóstico. Nós estamos convivendo, e a gente está vivendo, o Brasil é uma experiência riquíssima nessa área. Nós estamos vivendo uma coisa inusitada. Hoje, o Sérgio Cabral ser preso é resultado da revolução que a gente está passando. O garotinho ter sido preso ontem é resultado da revolução que a gente está passando. Então, o que acontece? A revolução que a gente está passando uma situação que existe um diagnóstico. O nome desse bichinho, o diagnóstico que eu faço, que a gente está vivendo, é uma revolução cognitiva, descentralizadora, disruptiva, digital. Esse é o nome científico que eu dou no meu laboratório. Revolução digital, centralizadora, disruptiva, digital. E a coisa mais importante que eu aprendi nesses estudos é o seguinte: não é a primeira vez que isso acontece na sociedade. E aí está o mérito do pessoal da Escola Canadense de Comunicação. Porque se você... É como se a gente estivesse vivendo hoje no novo milênio da seguinte maneira. Eu estou vivendo recessão e inflação, mas eu não tenho a economia. Imagina você estivesse vivendo na inflação e falasse assim: está acontecendo uma coisa, os preços estão subindo. O que é isso que está acontecendo? Porque não tem um campo de estudo para entender o assunto. Então a gente está vivendo um troço que está mudando o mundo radicalmente e a gente não tem um campo de estudo que estuda o assunto. Não é uma loucura isso? Porque revoluções cognitivas não é a primeira vez que acontece na sociedade. E quando as pessoas querem estudar a revolução cognitiva, quando as pessoas se dispõem a estudar a revolução cognitiva, as pessoas começam a estudar a chegada da internet como se fosse um disco voador, como se fosse Jesus que chegou, a era de Aquário. As coisas estão mudando, está todo mundo mais colaborativo, o ser humano está melhorando, todo mundo participando. Não! Quando a gente vai olhar o passado, a gente vai ver que determinadas coisas que estão acontecendo agora, as manifestações de 2013, por exemplo, que as pessoas quiseram comparar com o Fora Collor, quiseram comparar com as diretas já, quiseram comparar por quê? Porque as pessoas estão trabalhando sem a revolução, sem o estudo da antropologia cognitiva, e aí se criou um nome para esse campo, que se chama antropologia cognitiva, que é o estudo do ser humano ao longo da história e as mudanças que acontecem na civilização a partir de mudanças de mídia. Isso se chama antropologia cognitiva. Então, esse campo de estudo, quando a gente vai analisar por esse campo de estudo, ele trabalha no nível da macro-história, que é uma coisa muito doida. A nossa cabeça, ela trabalha na hiper-micro-história. Qual é o filme que entrou no Netflix hoje? O que eu tenho que levar para o churrasco do meu cunhado sábado? Isso é super micro-história. Só que a gente vive na super micro-história e nós estamos tendo uma mudança que é macro-histórica. E a gente não tem cabeça para entender isso. Só que a gente está precisando entender isso. Porque decisões precisam ser tomadas, porque tem empresas, por exemplo, perdendo valor radicalmente e rapidamente por causa dessa mudança macro-histórica. Então eu ralei muito para entender por que eu não conseguia, às vezes, ser entendido, porque as pessoas trabalham na micro-história, ou eu diria na super micro-história, ou na micro-história, e quando você trabalha na micro-história, você está trabalhando no máximo com décadas. Na micro-história, eu não estou falando na super micro, que você está trabalhando, ou na hiper-micro, que você está trabalhando no dia a dia. Esse fenômeno é macro-histórico. Então, quando eu estou falando de 2013, eu vou comparar as mudanças de 2013 com as mudanças que aconteceram
em 1500, depois da chegada da prensa. Uma sociedade que vivia uma centralização de mídia, com uma igreja. Quem inventou esse forno micro-ondas aqui do Morro, que mataram aquele jornalista, o Tim Robbins, foi a igreja católica na era medieval, foi eles que inventaram a fogueira. É dessa época que a gente está falando que a gente tinha uma igreja centralizada, uma monarquia absoluta, ninguém tinha acesso à escrita manuscrita, e de repente aparece uma mídia nova, escrita, impressa. Tem um filme que eu sugiro a vocês verem, que é o Lutero. Ele começa a escrever as ideias dele e prega na igreja lá, no portal do Papa, porque não podia fazer comentário no portal, então ele não podia sair dizendo, então ele botava lá. Aí o cara pega aquele papelzinho dele e começa a imprimir, começa a distribuir pelo WhatsApp a cavalo. Na época era um WhatsApp a cavalo. E começa a distribuir o jornalzinho. Malandro, a Alemanha surtou total. Porque todo mundo com a cabeça, não, o Papa, se a gente não der dinheiro para a igreja, a gente vai para o inferno. Aqui, meu irmãozinho, tua sogra aqui tem que pagar 500 pratas aqui para tua sogra não ir pro inferno. E o cara, meu Deus, eu quero que minha sogra vai ver, mas toma 500 reais. E aí o cara chega e fala, meu irmão, não tem nada disso na Bíblia, não, isso é mentira. Aí a galera começa a ler, como é que isso aqui é mentira? Não tem nada disso na Bíblia, não. E aí começa a disseminar aquilo, aí pega fogo. Então você sai de uma hipercentralização de mídia e entra numa hiperdescentralização, que é o que está acontecendo agora. Então a gente não vai entender o século XXI e não vai entender o novo milênio se a gente não fizer essa regressão ao passado. Então onde é que a gente vai chegar? Nós vamos chegar dos gestos há 70 mil anos, quando a gente começa a falar para a oralidade, que a gente pode dizer que foi a primeira revolução cognitiva. A segunda revolução cognitiva, digamos, as maiores, é a passagem da oralidade para a escrita manuscrita, depois da escrita manuscrita para a escrita impressa, transitando aí por várias coisinhas, tipo o alfabeto grego, que dá aquela confusão na Grécia, tem um livro que fala sobre isso, que os gregos cheiraram o alfabeto grego para escrever aquelas maluquices. A filosofia e tudo, foi tudo fruto do alfabeto grego. Tem um livro que fala sobre isso. A revolução da escrita na Grécia, do nosso amigo Havelock, da escola canadense. Então os caras estão estudando o que está acontecendo nesse troço. Aí depois veio a chegada da prensa em 1450. Depois veio a mídia de massa, no século passado, que deu o nazismo, que deu o comunismo e que deu o mercantilismo. A concentração do capitalismo, que foi resultado das mídias de massa. E hoje nós estamos vivendo a revolução digital. Então a revolução digital que a gente está vivendo, que o nome científico é revolução cognitiva, disruptiva, centralizadora, digital, esse é o diagnóstico. Se a gente olhar para trás e a gente pegar assim, uma espécie assim, de comparativo, e eu começar a comparar revolução por revolução, para poder ver o que é parecido uma coisa com a outra, para a gente sentir o tamanho da mudança. E eu levei tempo para poder ler, acompanhar e ver. Hoje, a minha comparação da atual revolução nós estamos fechando um ciclo, olha só a loucura, de 70 mil anos. E eu vou explicar por quê. Então, a gente está vivendo uma situação que é uma mudança macro-histórica, que nas outras épocas, quando a gente inventou a oralidade, a gente passou milênios para ter consequências. Quando a gente inventou a escrita manuscrita, a gente passou séculos para ter consequências. Quando a gente inventou a escrita impressa, nós levamos 350 anos para construir a República, que é resultado do movimento da mídia impressa. A República, o sistema de livre mercado, é resultado direto da escrita impressa. A divisão da Igreja Católica é resultado direto da mídia impressa.
Demorou 350 anos. Só que agora a gente está vivendo uma revolução desse tipo e na semana seguinte já está sentindo os efeitos. Não demora 5 anos, 10 anos, a gente começa a ver as coisas acontecer e a gente começa a ver as coisas e ninguém consegue entender nada. Como é que a gente tem uma coisa chamada Lava Jato no Brasil? Como é que a gente consegue derrubar um presidente que era hiper não sei do que? Como é que a gente consegue eleger o Trump nos Estados Unidos e a mídia dizendo que ele não vai ser eleito? Como é que a Colômbia, por exemplo, renega o acordo de paz? Como é que a Inglaterra resolve não aceitar o jogo da União Europeia? E todo mundo escrevendo nos jornais dizendo, não, tá tranquilo, vai fechar e tal, e não fechou a brincadeira. Se você olhar para trás, você ia ver que provavelmente essas coisas iam acontecer. Eu não digo que o Trump faz parte da minha preferência, mas eu disse lá para os meus filhos, e ganhei várias lavagens de louça, que eu disse, ele vai ganhar. Os meus filhos disseram, não vai, então vamos apostar umas lavagenzinhas de louça. Eu já não estou lavando louça já faz um bom tempo lá em casa. Porque eu percebi que a coisa ia acontecer, porque vinha de baixo uma insatisfação. E não ia ser contido. O impeachment também, ganhei um rodízio japonês. Então, essa é a primeira abordagem que eu estou fazendo com vocês. Nós estamos vivendo um fenômeno macro-histórico, recorrente, com impactos muito fortes e diretos na sociedade, em que nós não temos um campo de estudo consolidado para entender. Olha a confusão. É como se a gente estivesse vivendo uma epidemia e não tem a medicina para ajudar na epidemia. Está morrendo gente. Então essa é a primeira questão. E aí aí vocês vão perguntar, e aí eu sugiro a vocês, a todo mundo que faz palestra comigo, meus alunos e tudo, que é o seguinte: quando o cara chega aqui e começa a dizer que o futuro é isso, o futuro é aquilo, eu acho que você tem duas possibilidades para você analisar. Se o cara é um profeta vidente com bola de cristal, ou se o cara é um pesquisador. Se ele está fazendo prognóstico baseado em alguma coisa mais consolidada. Vocês estão na dúvida. Esse cara é um vidente, ou é um profeta, ou é um pesquisador? E aí o que eu digo para vocês, e vocês têm que perguntar, é o seguinte, né? Pô, beleza, você está aí falando essas coisas, etc, tal, papá. Mas qual é a sua memória de cálculo? Porque eu fiz uma palestra hoje para professores, e a pergunta que sempre vem, e eu acho que ela é muito pertinente, é a seguinte: por que não antes e sim agora? É o que os professores me perguntam. Eu falo, a escola vai mudar. Aí o nego começa a rir. Não vai mudar nada, cara. Esse tititi de mudança de escola já vem há muito tempo. Esse modelo que a gente vive da política hoje vai mudar radicalmente. A gente está dando estrelinha para o motorista do Uber e nós vamos dar estrelinha para os políticos. Aí o cara vai falar, pô, mas você é um cara que metidinha vidente. E aí eu vou mostrar para vocês por que eu acho que a gente vai viver essa mudança. E vocês vão poder analisar as causas, analisar a questão para você, porque é uma questão lógica, é um bom senso. E para desenvolver isso, esse bom senso, essa galera aqui, se falar muito, vai ganhar cascudo. Conhece? A minha intenção aqui, se você falar uma besteira, a gente vai tacar ovo com você. Colaborativo, eu estou fora, ele me pagou.
Então, olha só. Nós vamos desenvolver aqui a teoria da Prado Júnior. Teoria da Prado Júnior. Mora ali na Prado Júnior? Criada lá, né? Então a galera aqui vai me ajudar bastante. Conhece, né? Tem alguém aqui de Niterói, não? Tem. Tem, né? Bom, então, olha só. Sexta-feira à noite, na Prado Júnior. Cidadão, antigamente chamava kitnet. Hoje não é mais kitnet, é estúdio. Porque antigamente o cara morava. Eu moro no. É no Laut, exatamente. Eu sou um artista, moro no estúdio. Né? O estúdio não cabe quase nem ele, mas ele é um artista. O tempo muda, as coisas vão evoluindo. Então o cara está lá no estúdio dele, no sofá que cabe no estúdio dele. Sexta-feira à noite. Antigamente lá na Iplan eu dizia que o cara estava com raio. Mas aí os meus alunos mais novos, esse pessoal mais velho, diz que raio era muito 1.0. Então o cara estava com a Havaiana, balançando a Havaiana, com aquele revistinha de programa, lendo a revistinha de programa, pensando o que ele ia fazer de noite. Aí toca a campainha e ele vai dar uma olhada no olho mágico, faz aquela sombra. E não dá para dizer que não está em casa. 6 parentes chegando de Niterói para passar o fim de semana, porque o pessoal de Niterói não avisa. Não avisa. Isso é uma característica da galera lá de Niterói. Ele vai chegando já para passar o fim de semana em Copacabana. Tá certo? Então o que eu queria que vocês me ajudassem é o seguinte: quais são os problemas que vão acontecer neste apartamento, neste fim de semana, que terão que ser administrados? Por favor. Agora, nesse fim de semana. Primeiro, espaço. Espaço, muito bom. Vamos lá, espaço. O que mais? Horário de banheiro. Banheiro. O que mais? Comida. Comida. Senha da internet. Comunicação, né? Comunicação, conexão, Tomada. energia. O que mais? Acesso, né? O entra e sai da casa. A chave vai ficar com quem? Mobilidade. Segurança. Segurança. Barulho. Barulho. Privacidade. Silêncio. Privacidade. Travesseiro. Travesseiro entrou no espaço, né? Espaço. Então, Ângulo. comida. Regras. Regras para organizar. conflitos, né? Administração de conflitos. Bom, então, galera, a pergunta que eu faço é o seguinte: tem lógica de dizer que nesse fim de semana esses problemas vão ter que ser administrados? Certamente. Sim ou não? Sim. Então é por isso que a teoria de Copacabana é boa, porque tem uma lógica. Então, a pergunta que eu vou fazer agora é o seguinte: quantas pessoas tinham no mundo em 1800? Quem chuta aí? Mais ou menos. 1800. Isso. No mundo inteiro. 100 milhões. Marcos. 800 mesmo. Mais um pouquinho. 1 bi. 1 bilhão. Beleza, 1 bilhão. Quantas pessoas somos hoje? 7,7. 7. Vamos dar 7. Arredondar para 7. Então, olha só. 1 bilhão no kitnet sobe para 7. Tá certo? Então, vamos ver se a gente fizesse um congresso internacional dos problemas do mundo. Seriam esses aqui: espaço, banheiro, saneamento, comida, alimentação, comunicação, conexão, energia, mobilidade, segurança, barulho, privacidade e administração de conflitos. Seria isso? Como sempre. Então,
Então, olha só o que é interessante disso aqui. Se a gente pegar, por exemplo, o caso do Rio de Janeiro e do Brasil, o Brasil em 1900, alguém sabe mais ou menos quantos habitantes do Brasil em 1900? Você vê que a gente não tem esses dados na cabeça. Nas cidades ou incorpora também? Não, tudo, Brasil. Censo no Brasil, 1900. Nós tínhamos 30 milhões. Nós saímos para 210, crescemos 7 vezes em 100 anos, o que o mundo levou 200 anos. O Rio de Janeiro, a cidade, né, nós tínhamos em 1900 800 mil pessoas. Hoje nós somos 6,4. Então nós crescemos 8 vezes a cidade do Rio de Janeiro. O Grande Rio ainda tem nada. Tá? Então, o que a gente está falando? A gente está falando, e é uma coisa que a gente vai chegar, para compreender o mundo que nós estamos entrando, para a gente entender a macro história e para a gente entender por que o mundo vai mudar e responder aos professores e responder a vocês, é o seguinte: a nossa espécie, o Sapiens, é a única espécie viva que cresce demograficamente. Pode parecer que isso não tem impacto nenhum, mas isso tem um impacto muito grande no mundo, no futuro e no que estamos vivendo agora. Então, a gente tem que fazer uma revisão filosófica de quem é o ser humano. Nós temos uma visão equivocada do ser humano. Porque o que acontece? Vamos pegar os elefantes. Não existem 7 bilhões de elefantes andando no mundo. Não existem 7 bilhões de zebras andando no mundo. Não existem 7 bilhões de lobos andando no mundo. Por que não existe? Hã? Predadores é uma das razões. Pega o leão, que está no topo da cadeia alimentar. Você não tem 7 bilhões de leões. Só os insetos que estão se dando bem. Isso. E aí nós vamos chegar na história dos Há insetos. exceções, as abelhas estão em crise. Nós vamos chegar na história dos insetos. Nós vamos falar de insetos. Então, olha só, galera. Isso aí faz parte da pesquisa. Isso já é contribuição nossa, brasileira, para o pessoal do Canadá. Então, o que acontece aí? Qual é o preço que o ser humano tem que pagar para poder crescer demograficamente? Tem um custo. Chega uma hora que você chega em casa, tem debaixo da tua porta uma conta. Você olha assim, aí tem lá taxa de crescimento populacional. Aí você olha aquilo e fala: caraca. Dá um número para vocês, para a gente entender o que significa esse negócio, em termos de complexidade. Quando a gente fala de 1 bilhão em 1800, nós estamos falando em 3 bilhões de pratos de comida todos os dias. Não é toda semana, é todo dia. Quando a gente está falando de 7 bilhões, nós estamos falando de 21 bilhões de pratos de comida todos os dias. Aí você bota 21 bilhões de pratos de comida, mais alimentação e mais tudo que vocês colocaram aqui, você vê que a gente saltou de uma complexidade de 1 para 7. Só que aumentou muito mais que 7. Porque no momento que eu coloco sapatos, aqui tem 39, 38, 37, 41, 42, 43. Cada um que vem aqui é um pé de sapato diferente, é uma calça diferente, é um tamanho de camisa diferente, é um grau de óculos diferente. E você vai bater na porta de alguém dizendo: eu quero comprar um óculos, eu quero comprar um sapato, eu quero comprar uma camisa. E não gosto de sapato preto, não gosto de sapato azul, só quero o meu assim, eu quero botar um negócio no meu cabelo, quero botar um negócio preto, amanhã é azul, amanhã é vermelho, e todo mundo tem que produzir isso. Então o que você faz? Você aumenta a complexidade. Não adianta você dizer: ah, não, mas essa complexidade não é um problema meu. Tudo bem que não é seu problema. Mas isso, a gente tem que entender o que está acontecendo no planeta para poder se posicionar. Alguém tem que resolver isso. Ou milhares de alguém têm que resolver tudo isso. Ou milhões de alguém
ou bilhões de alguém tem que resolver tudo isso. Faz sentido isso? Isso é matemática. É matemática. Então, o que eu fui estudando, analisando, e principalmente agora, já no livro de 2016, que é o Administração 3.0, que é novo em relação ao que vocês conhecem. Vocês estiveram lá no lançamento de 2013. O que eu percebi? Percebi o seguinte, que todas as espécies têm um triângulo que a gente vai chamar de triângulo de administração. Deixa eu botar a galera aqui para... A gente tem um triângulo de administração. Esse triângulo de administração, todas as espécies têm. A base do triângulo é a complexidade demográfica. Se eu tenho uma espécie que tem uma determinada complexidade demográfica, eu tenho um modelo de comunicação específico e tenho um modelo de tomada de decisões específico. Esse aqui, você vai chegar em qualquer espécie animal, você tem um troço desse. Espécies que não vivem sozinhas. Não estou falando de uma aranha isolada. Não estou falando de, sei lá, de uma onça que vive sozinha. Não estou falando desse tipo. Estou falando de espécies sociais. O que acontece? O número de leões tem que ficar mais ou menos de 30, não pode passar de 30. Por que não pode passar de 30? Porque se começar a crescer muito, vai ter problema no modelo de administração, vai começar a faltar comida. Então ele montou um modelinho em que ele dá um rugido, todo mundo entende o que vai acontecer, né? Ele tem aqui uma tomada de decisão, eles se entendem para poder pegar um determinado GNU e eles se administram. Só que eles não têm possibilidade de aumentar de 30 para 200 leões. Por que eles não podem fazer? Porque o modelo de administração dos leões é genético. O modelo de administração dos leões, ele é instintivo. É fixo. Quando a gente olha para as outras espécies, a gente fala, legal, beleza. As formigas têm um outro modelo, porque é muito mais gente, elas têm outro modelo de comunicação, têm outro modelo de tomada de decisões e tem comparativo com a complexidade demográfica delas, porque elas são muito mais, menos. Faz sentido isso que eu estou falando? É uma coisa que dá para olhar e você vê, não, isso aqui é o que... Agora, o que acontece com uma espécie, que nem a nossa, que a gente mexe na base do triângulo? O que acontece com a nossa espécie? A nossa espécie, o que acontece? Quando a gente começa a mexer no triângulo e aumentar a complexidade demográfica, e nós temos a complexidade demográfica progressiva, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que mudar o modelo de comunicação, vai ter que mudar o modelo de tomada de decisões para equilibrar de novo o modelo de administração, que fica desequilibrado. Se eu vou crescer a complexidade demográfica, eu vou começar a ter problemas de comunicação. E vou começar a ter problemas de tomada de decisão. E aí eu começo a ter coisas que eu não consigo mais resolver. Vamos pegar aqui o exemplo aqui dos meninos aqui da IPLAN. IPLAN, Rio, empresa de tecnologia da Prefeitura do Rio, que eu há 3 anos trabalhando lá. Então a gente trabalhou lá no projeto, a gente falou muito sobre esse assunto. Vamos pegar esse modelo aqui, agora eu vou colocar, descer o fio terra aqui para baixo para a gente mostrar como é que isso se aplica numa coisa concreta. 10 mil ônibus circulam na cidade do Rio de Janeiro. Quantos fiscais nós temos? 40. Então,
olha só, aumentamos o número de ônibus porque aumentamos a complexidade demográfica com 40 fiscais. Se você tem um problema no ônibus e você se comunica para o fiscal que ele precisa tomar uma decisão, ele não consegue ter uma tomada de decisão. Por quê? Porque é muito ônibus para pouco fiscal. Há um desequilíbrio do modelo administrativo. Aí o que acontece? Olha o que acontece. Não é uma coisa assim, eu estava no ponto, não pararam no ponto. Isso é um problema leve. O motorista estressado, que já tinha reclamação na prefeitura, briga com o passageiro estressado, na ilha do governador, e cai em cima do viaduto e morre 10 pessoas. A gente estava lá no laboratório, a gente viu isso. Não foi assim que o ônibus caiu porque furou o pneu. Briga entre o motorista e o passageiro. Já tinha reclamação em relação ao motorista, mas o fiscal não tinha condição de dar uma prensa, porque eram muitas reclamações e não dava para processar. Está dando para ver a crise? E o motivo da crise? Todas as outras não geraram esse acidente. Hã? Todas as outras reclamações não geraram esse acidente. As outras reclamações não geraram, mas estavam lá soltas também. Ele não tinha como distinguir essa. Não tinha como distinguir. E aí eu estou falando o seguinte, o problema, olha que loucura, não é do fiscal, não é do motorista, não é do passageiro. É porque nós fizemos sexo que nem os malucos, crescemos a população de uma maneira muito rápida, sem nenhum tipo de planejamento. E nós não temos um modelo de administração para resolver esse problema. Ou não tínhamos esse problema. E quando a gente foi na prefeitura, que a gente começou a discutir o negócio, a pergunta é, como é que eu resolvo isso? A pergunta é, como é que eu resolvo? Aí uma galera fala assim, vamos colocar 400 fiscais. Aí dá o que dá no Rio de Janeiro agora, não tem dinheiro para pagar o 13º. Eu perguntar, será que antes do problema ser como é que nós vamos resolver isso, de onde é que nós vamos ter recursos? Não, o recurso é um item do problema. O recurso é uma boa notícia que foi limitado. Não, mesmo que tivesse bote, vai ter recurso. Não, mas muita coisa foi feita em cima do lado. Não, mas tudo bem, mas olha só. A questão que está colocada é o seguinte, como é que a gente resolve essa questão? Como é que a gente resolve essa questão? E aí que eu digo, não adianta aumentar para 400 fiscais, por quê? Primeiro que não vai resolver o problema, porque 400 fiscais também não vão dar conta de 10 mil ônibus. E além de botar 400 fiscais, nós vamos aumentar o valor do custo da prefeitura e vai dar o que está dando agora. Você vai inchar a máquina, um belo dia vai chegar um pesão da vida e dizer, olha, agora acabou a sopa, todo mundo vai perder os benefícios e tal, e nego vai invadir a Assembleia Legislativa. E começa quebra-quebra e a gente está nessa sinuca de vida. Quem fiscaliza o fiscal? Aí que estamos. Então, olha só. O diagnóstico que eu estou apresentando para vocês, que a sociedade atual vive uma crise civilizacional. Por quê? Nós crescemos demais. E, em função desse crescimento, olha o que eu estou falando para vocês. O nosso modelo de comunicação ficou obsoleto. O nosso modelo de tomada de decisões ficou obsoleto. E o nosso triângulo, por consequência, está desequilibrado do ponto de vista administrativo. Então, o problema não é o problema do governo do PT, do governo do PMDB, do governo do PSDB, do governo do Trump, do Obama, nada disso. O problema é macro-histórico, do ponto de vista geral. Nós estamos com uma sinuca de bico civilizacional. Dos sapiens. Deixa eu acrescentar uma coisa. Pode falar. As primaveras no Oriente Médio, no Egito começou com crise de acolhida. Na Líbia também. Então, a
comunicação que houve foi via WhatsApp, via celular, via redes sociais, e aí quebrou-se tudo, né? Toda a estrutura administrativa desse país. Isso já vem há uns 4 anos para cá. Não, até mais tempo. Já vem até mais tempo. A gente tem coisas, né? Você vai pegar aí 2013 tem 3 anos, você vai pegar as manifestações dos Estados Unidos que foram bem anteriores àquela Occupy isso, Occupy aquilo. Vai ter todo um processo que já vem extraordinário. Então, o que eu quero apresentar para vocês, e não é nada assim do outro mundo, é uma coisa que parece que faz sentido. Então, isso aqui, a crise é muito mais profunda, porque ela é uma crise do modelo de administração. E aí eu tive necessidade de criar um conceito que se chama administração dos sábios. Os sábios têm um modelo de administração. E olha que coisa incrível. O modelo de administração dos sábios não é fixo. Não pode ser fixo. Porque se o modelo dos sábios for fixo, ele não consegue resolver o problema da complexidade demográfica. Então, uma revolução cognitiva na área de comunicação é o primeiro passo para uma reorganização dos sapiens do todo o modelo de administração. Começa na comunicação. Depois a gente parte para a tomada de decisões, uma mudança no modelo de tomada de decisões, e a gente muda todo o modelo de administração. Se a gente for olhar para o passado, foi isso que aconteceu. Aí vocês vão me perguntar, pô, bacana, qual é a saída? Aí vem a chamada uberização. A uberização, o Uber não é um novo modelo de negócio. Os Ubers, não estou falando do Uber, eu estou falando dos Ubers. Airbnb, Mercado Livre, YouTube, Facebook, Google, Twitter, tudo isso é um novo modelo de administração. A gente começa a entrar e introduzir na sociedade um novo modelo de administração. Aí vocês vão ver como é que a coisa funciona e qual é a lógica desse processo. Vou deixar isso aqui. Como é que o Uber trabalha? O Uber, se a gente for fazer uma análise do Uber, ele vai trabalhar da seguinte maneira. Ele introduz aqui na comunicação, e aí a gente vai trabalhar nesse modelo aqui, a gente está trabalhando com as seguintes linguagens. Essas duas aqui formam a palavra oral e a palavra escrita. E a gente tem os gestos, que é a primeira linguagem pré-oralidade, que também as pessoas gesticulam também quando estão, ou fazem assim, dependendo da satisfação, de alguma forma, o cara gesticula. Surdos também. Também. Então, este ambiente todo que nós vivemos hoje, e esse impasse que nós temos na prefeitura, que a gente tem na cidade, que a gente tem nos bancos, no mercado financeiro, na saúde, na educação, na justiça, no transporte público, toda essa crise que a gente está passando, é porque toda a tomada de decisões que nós temos, olha só, galera, estamos chegando já no epicentro do nosso bate-papo. Todas as decisões que nós tomamos são baseadas nessas 3 linguagens, ou nessas 2 linguagens, da palavra e dos gestos. Então, no momento que eu ligo lá, o Cláudio é fiscal da prefeitura, para dizer para ele que o motorista está com problema, eu preciso usar as linguagens que eu tenho disponíveis hoje. Quais são? Oral e escrita ou gestual. Ou eu mando um e-mail para ele,
ou eu telefono para ele. Se eu mando e-mail, é escrito. Se eu mando uma caixinha, é escrito digital. Se eu mando uma caixinha de sugestões, é escrito manuscrito. Se eu telefono, é oral. Aí o Cláudio tem que fazer o quê? Aí ele vai pegar aquilo e vai despachar. Para ele despachar, o que ele vai fazer? Ele vai mandar uma mensagem oral para alguém, ou ele vai mandar um e-mail para alguém, ou vai mandar um WhatsApp para alguém, mas tudo são as linguagens que nós temos. Essas linguagens são lentas, demoradas, exigem um tempo, etc. E, tal. E é esse o problema que a gente tem. Olha só, essas linguagens ficaram obsoletas. Porque o tempo de tomada de decisão da linguagem oral, da palavra e dos gestos é muito demorado. É muito caro. A gente não consegue solucionar os problemas. Então, tudo isso aqui está em crise. A civilização está em crise. E a crise é marco histórica. Não é o capitalismo, não é a república, não adianta xingar ninguém. É um problema nosso que está vindo à conta. Galera, fizeram sexo, os seus antepassados fizeram sexo, adoraram fazer sexo, agora chegou a conta para você. Você é o neto do cara que estava fazendo sexo. Beleza. Como é que o Uber tira a gente dessa história? Olha só. Quando a gente analisa o Uber com calma, não fica nessa histeria que está aí, dos vereadores querendo barrar um negócio que não vai conseguir barrar. Vamos analisar o novo modelo de administração que está surgindo. O Uber não é um novo modelo de negócio, é uma nova forma de administrar. E é por isso que as empresas, e foi por isso que eu demorei de 2006 até 2013 para conseguir entender que as atuais organizações não vão sobreviver. Elas podem demorar, mas elas vão acabar. O atual modelo de gestão está em estado terminal. Então vamos lá. Como é que o Uber funciona? O Uber, ele introduz uma nova, isso é novo, vocês não pegaram isso. Isso aqui é novidade. O Uber, Carlos já pensando. O Uber introduz uma nova linguagem, a terceira linguagem. Então, olha só, eu tenho gestos, eu tenho a palavra oral e escrita, e nós inventamos agora a terceira linguagem. Essa terceira linguagem é a linguagem dos cliques. Porra, peraí, como é que você vai dizer que clique é linguagem? Por que clique é linguagem? Eu só posso considerar que uma linguagem nova surge, olha só, quando eu começo a resolver o problema do triângulo. Se eu começo a tomar decisões a partir de uma nova linguagem, eu começo, a partir do momento que eu começo a tomar decisão, olha só, eu tenho um problema aqui de tomada de decisão. O preço, o tempo, o custo-benefício. Eu tenho aqui a comunicação, e na comunicação eu tenho as linguagens. E eu tenho aqui a complexidade demográfica progressiva. No momento em que eu introduzo a linguagem no Uber, o que eu começo a fazer? Olha aí, galera! Eu mato o fiscal da prefeitura. Como é que eu resolvo o problema? Eu mato o fiscal. O que eu faço? Dou um aplicativo para ele e digo para ele fiscalizar ele. Você agora é responsável por ele.
Você vai entrar no carro, se o carro não tiver ponto, mete 2 estrelinhas para ele. No momento que eu faço isso, eu matei a prefeitura. Eu matei o fiscal da prefeitura. Você está falando de ônibus e de carro mesmo lugar? Estou falando de Uber, por enquanto. Aqui eu estou falando do exemplo do ônibus. Depois eu vou falar do ônibus. Da mesma maneira que eu estou dando estrelinha para o cara do motorista do Uber, eu posso dar estrelinha para o motorista do ônibus. Eu posso dar estrelinha para o motorista, para o professor que não vai à aula. Eu posso dar estrelinha para o médico. Eu posso dar estrelinha para o garçom. Hã? O motorista pode dar estrelinha para o passageiro. Pode dar estrelinha para o passageiro. Eu começo a criar uma autofiscalização. Nesse momento, eu já não estou mais falando do mesmo modelo de administração. Eu tenho um novo modelo na sociedade. Fala. Está me parecendo o seguinte, nessa sua lógica, que o que está havendo de novo não é o fato do usuário avaliar o serviço, porque ele sempre fez isso. Desde sempre, quem compra serviço ou produto avalia. E em função dessa avaliação, você tem preços em função de demanda e tal. O que me parece que é novo nesse momento é que essa avaliação, ela é, como é que se diz, capturada como um feedback, e isso funciona como um elemento de gestão. Isso que você está falando é ótimo. Como é que é o nome? Eugênio. Eugênio? Maravilha. Beleza. Olha só. Vamos pegar isso que você falou que é fundamental. O Uber, porque aí nós vamos introduzir a inteligência artificial na brincadeira. Eugênio? Sim. Porque o que acontece? Por que o Uber funciona? O motorista que não tiver 4.7 estrelinhas, ele sai da plataforma. Como o mercado sempre fez, né? Escolher as pessoas. Só que agora eu estou fazendo descentralizado. E a grande novidade, eu não preciso do gestor para reclamar. A inteligência artificial, quando eu não tenho 4.7, eu tiro o cara da plataforma. E aí eu torno o sistema de novo sustentável. Porque eu tenho uma relação de custo-benefício baixa na avaliação, porque dá um clique é rápido. Eu tomo a decisão e aí eu já não posso falar, Eugênio, de gestão. Porque a gestão pede um gestor. Isso que eu estou chamando aqui, eu estou chamando de curadoria. Você introduz na sociedade a curadoria. Então, quando eu faço isso, e eu tenho esse exemplo do Uber, o que eu começo a ter na sociedade? Eu tenho a primeira experiência, ainda primitiva, cheia de problema, que vai ter que melhorar muito, porque o cara avalia, não sei o quê. Eu não estou discutindo isso. O importante aqui não é dizer que está com problema. Está com problema, vai ter que melhorar muito, ainda tem muita coisa para acontecer. Mas a questão que a gente tem que entender é que nós já botamos um pé no novo modelo de administração. Que nós temos o início do início de uma nova civilização. Em que a gestão não é mais o único modelo de administração possível na sociedade. Nós temos hoje um outro modelo de administração. A curadoria introduz um novo modelo de administração que tem um custo-benefício melhor. No momento que eu tenho um novo modelo de administração com custo-benefício melhor, a galera vai olhar, Rolando, é isso que gera valor e o resto não gera mais valor. É uma questão agora de tempo. É o tempo das pessoas descobrirem, é o tempo de desenvolver os aplicativos, é o tempo de entrar em cada uma das áreas, é o tempo de uberizar cada prefeitura, é o tempo de uberizar os políticos, é o tempo que vai levar, mas o caminho está dado. Mas ela fala, como é que você tem tanta certeza? Porque nós somos assim. Então a vantagem disso é que libera o sexo novamente. Exatamente. Sem culpa, né? Porque você vai fazer. Sim. Fazer você faz, você não vai se culpar. Aí vai virar tinderização da sociedade. Paga a fatura e começa de novo a brincadeira, para a próxima geração inventar outro modelo aí de. Tem um amigo que ele fala que o Uber, ele é contra o Uber. Ele é a uberização. Ele fala que a uberização é o fim da civilização. Pelo que você está falando, é mesmo, né? Não, é o início da civilização. E Uma uma outra outra. coisa.
É o início da civilização 3.0. Eu concordo com ele que é o fim da civilização 2.0. É o fim da civilização da gestão. É o fim da civilização olha só, é o fim da civilização da palavra como o epicentro da espécie. Eu não estou dizendo que a palavra vai acabar. Não é isso. Só que a palavra era a ferramenta principal de gestão. Ela não vai mais ser. Ela vai ser complementar. Nós estamos aposentando a palavra como o epicentro da espécie. Quando eu falo isso para as empresas, eu digo o seguinte: você não vai conversar com seus consumidores. Não é isso que a gente está querendo fazer. Não é mais usando a palavra que você vai resolver o que o consumidor quer. O consumidor quer dar estrelinha para os motoristas. O consumidor quer o Uber. Mas isso, né, pô, assim, eu analiso muito uma coisa que começou lá atrás, né, desde o início da internet, como se tivesse agora isso vindo do espectro macro. Porque, na verdade, lá desde o início já havia os chamados sistemas de reputação, né? Isso nada mais A é Amazon foi bem pioneira. Foi? Do que os sistemas de reputação. Isso que ele falou é interessante, porque se a gente for ver, por exemplo, lá a opinião, que até hoje tem lá no Jornal do Globo, né? A seção do leitor, né? Que emite lá a opinião. Só que aquilo ali é uma coisa muito micro, né? E isso, com a internet, começou a ganhar macro. Eu me lembro daquela, eu não sei se ainda existe, mas eu acho que não. Não sei se vocês chegaram a conhecer uma publicação chamada Overmundo, que ela está patrocinada pela Petrobras, né? E o Overmundo tinha um sistema de reputação, onde quem gerenciava o conteúdo eram os próprios usuários. E eles tinham um sistema de reputação próprio, de estrelinhas, disso, daquilo, que havia quem assumia, entre aspas, como gestor, né, temporário, para ver uma mínima ordem, para evitar, sei lá, que publicassem qualquer coisa, xingamento, isso, né? Já sabia que era temporário, a gestão dele ali ia durar no máximo 2 semanas, se não me engano, e quem decidia se iria virar gestor ou não eram os próprios usuários através do que ele publicava. Então, se ele publicasse coisas que fossem bacanas, que as pessoas achassem relevantes, as estrelinhas dele iam aumentando. E ele não podia voltar a ser gestor por não sei quanto tempo, exatamente para ser uma gestão o tempo todo horizontal. Sai dessa gestão vertical e passa para a horizontalidade. Mas isso, se a gente for ver, isso já vem lá do Airbnb, que tem estrelinha, do Submarino, lá quando eu comprava, né, lá no início da internet, quando eu comecei a comprar livro pela Amazon, pelo Submarino, aí você começou o quê? Comprar coisas a partir da avaliação de outros usuários. Você começou a alugar um quarto no hotel a partir da avaliação de um quarto. Uma vez eu aluguei um quarto num apartamento lá em Nova York, a partir do Airbnb, que nem se falava muito, eu fiquei meio com medo, pensando, não, é bacana, pode ir lá, cara. Mas por quê? Porque eu vi que a avaliação dos usuários que já tinham ido ali no Airbnb tinha sido positiva. Mas eu acho que, como você está falando, como a gente vive agora uma era cada vez mais móvel, de mobilidade, a internet saiu do ambiente estático, o computador cada vez está mais móvel, ou seja, você está aí, você está acessando o Airbnb, ele ali está acessando o Buscapé, o sistema de avaliação do Buscapé e por aí vai. Isso cada vez mais, esses sistemas de reputação estão explodindo. E aí eu acho que tem muito a ver com o que você está falando. Mas eu acho que vem lá de trás. A introdução de agora. Não, olha só. A introdução da reputação e até no comércio eletrônico já vinha vindo. Eu acho que o fenômeno do Uber, o que fez, eu acho que o Uber virar esse grande case, foi justamente a resistência dos taxistas. Também. Porque aí dois mundos começaram a brigar, e aí a coisa, as pessoas queriam entender. E aí começou a se falar muito disso, e aí começou a falar, mas espera aí, o Airbnb é assim também, o Mercado Livre, e papapá. Então, a análise que a gente tem que fazer, e aí eu concordo que tem uma civilização que está acabando, e tem uma civilização que está começando. Tem uma expressão que eu, mais recentemente, até no nosso chat do último que nós fizemos,
nós temos um clube que a gente participa aí de conversa. E no nosso último chat, a expressão que surgiu foi, que eu chamo de reativo melancólico. O que é a melancolia? A melancolia é aquela mulher que acabou com o namorado, mas não consegue acabar com o namorado. Então ela não consegue acabar com o namorado e não consegue ter outro. Então isso se chama melancolia. Você não consegue continuar vivendo. Você vive numa eterna melancolia. Uma coisa é saudade, a outra coisa é tristeza, a outra coisa é até depressão. Depois você sai daquilo tudo e vai arranjar outro namorado. A outra é uma melancolia. A pessoa arranjou um namorado com 18 anos, com 70, ainda está falando do namorado dos 18. É uma melancolia crônica. Uma nostalgia. Não é nem nostalgia, porque a nostalgia é assim, é lembrar de um passado interessante. A melancolia é não conseguir sair de um passado interessante. Um bom passado era aquele, o resto não interessa. Não teve luto nunca, né? Não tem luto. Não tem luto, exatamente, não tem luto. Não consegue chegar no luto. Então, o reativo melancólico em relação a esse mundo é você tirar essa complexidade demográfica. Quando a pessoa começa a dizer, eu não gosto desse mundo, etc., eu falei, meu irmão, não vamos brigar. Pega uma metralhadora, vai na Central do Brasil, sai matando gente. Porque as pessoas estão com demandas. E essas demandas precisam ser atendidas. A fila para o INPS é grande, a fila na justiça é grande, a fila para pegar qualquer coisa que você queira é grande, né? Não tem saneamento, não tem escola, é muito complicado, porque é muita gente e a gente quer resolver o problema na gestão. Tem uma questão prática que é quando você tem uma mudança de paradigma, quem se beneficiava do antigo paradigma é o que vai mais resistir, porque ele vai ser perdendo no novo paradigma. No caso dos táxis, ele tem o mercado dele atacado. Se ele não foi o primeiro a se tornar Uber, ele ficou para trás. Então, o que acontece aí? Fala. É interessante que o Neto depois lembrou o seguinte, quando os taxistas, porque os taxistas têm as cooperativas, né? Lembra disso, eu preciso de um táxi, você liga para a cooperativa, vai atender uma mulher que dependendo da vontade dela, vai passar um rádio que vai depender da vontade do cara, para ver se o cara tem vontade de chegar aqui e te atender. Quando as cooperativas, quando os taxistas começaram a ter o táxi 99, né, Easy Táxi, essas coisas... Começou com o Taxi Beat. Taxi Beat. Eles por acaso foram lá, cuidado da cooperativa, né? Vou pagar essa taxa. Não precisa mais pagar taxa nem nada. Pagavam R$2, qualquer coisa, né? Por que eles não se revoltaram, né? Não, vou acabar as cooperativas, né? Que houve, né? Eu queria pegar o gancho dele, fazer uma pergunta para você, mas antes de colocar um relato pessoal, você falou do reativo, qual foi o tempo que sobrou? Melancólico. Melancólico. Tem aquele reativo acomodado, né? Eu peguei um táxi outro dia, aí passou um carro, nitidamente deu para ver que era Uber, parou, entrou uma pessoa, um taxista comentou comigo, Uber, isso aí é Uber, não sei o que, assim, meio com raiva, né? Aí começou um papo sobre Uber, aí eu falei o que eu penso, na minha opinião, que os taxistas deveriam fazer. Eu falei, eu acho que vocês têm que brigar, não é para proibir o Uber, é para vocês não terem que pagar os 300 impostos, as 14 vistorias que vocês fazem. Eles já têm os incentivos. Que incentivo? IPVA, sim, mas estão se ferrando mesmo assim. Entendeu? Isso não resolve o problema dele. Né? Não resolve. E esse incentivo vai todo na falta de clientes, que o cara preferiu o Uber e continua pagando as taxas de vistoria. Né? Então, isso é a minha opinião. Na minha opinião, ele está se ferrando. Ele não está, o Uber vai ser proibido, ele vai continuar se ferrando. Você não vê um taxista satisfeito. Porque o problema de Se gestão. eu trouxer alguém satisfeito aqui, eu tiro uma foto com ele, põe no Facebook. O problema de gestão continua me Exatamente, perfeito. Aí eu falei para ele, vocês deveriam brigar para vocês ficarem livres. Esse monte de taxação, como o Uber não tem. Aí ele falou uma frase, que aí eu vou chegar na minha pergunta, ele falou, mas isso eles não vão querer. Aí eu fiquei pensando, quem são eles? Tem alguns livros que eu acho que tentaram explicar a formação no Brasil. Um que eu gosto muito é Os Donos do Poder.
do Raimundo Faola, que ele fala do patronato, né, do Estado patrimonialista. O que seria o patronato? É uma elite política que domina os meios de produção, a riqueza, ou se associa a quem, né, domina essa riqueza. O exemplo hoje é perfeito do nosso Sérgio Cabral, né, um exemplo perfeito dessa elite patrimonialista, que ela se serve do Estado em função, e aí tem uma casta corporativa, né, não são todos, não vou generalizar, meu pai e minha mãe são funcionários públicos, mas existe sim, a gente vê juízes e Aqui tal. tem 3 aqui, ó. 3 aqui, né? Eu trabalhei em empresa pública, dei aula na UERJ, trabalhei na TVE, eu vi coisas lá, não é todo mundo, mas tem sim. Tem uma elite corporativa que manda nessa máquina estatal, ou comanda a máquina estatal, exatamente, e faz o acordo com a tal elite patronal, esse patronato político. WhatsApp também. Exato. Aí eu fiquei pensando, esse cara está se referindo a quem? Os vereadores. Pô, foi anteontem, né? Anteontem acabaram de aprovar uma lei proibindo o Uber, que a gente está esperando ver o que o nosso Dudu Paz vai fazer. Se ele vai sancionar ou vai vetar. Está nessa expectativa. Então você vê, a pergunta agora pergunta, essa elite patrimonialista ela vai resistir. Né? Ela já está resistindo. É na natureza dela. É na natureza, né? Como o colega falou ali. Então a minha pergunta para você é só resistência mesmo, né? Está fadado ao fim, esse castelo vai ruir, ou a gente ainda vai penar, né, bastante até que esses castelos comecem a valer no Brasil especificamente. Vamos trabalhar com a história, para não virar vidente. Vamos comparar, a única possibilidade boa de comparação é 1450. Você tem uma monarquia absoluta, você tem um feudalismo instalado, você tem uma igreja totalitária. Esse filme Lutero, na hora da Inquisição, o cara diz para o Lutero o seguinte: você não pode pensar isso que você está pensando. Ele não falou que ele não podia falar o que estava falando, que seria uma coisa autoritária. Olha a diferença do autoritarismo para o totalitarismo. O autoritarismo seria dizer, você não pode dizer isso aqui na minha presença. Isso é autoritarismo. O totalitarismo é, você não pode pensar o que você está pensando. 1984 é assim, né? Então, você tem essa igreja totalitária. Então a estrutura centralizada só foi possível, essa estrutura centralizada só foi possível em função da incapacidade da oralidade, de conseguir se expandir, das pessoas receberem notícias fora da aldeia, das pessoas receberem informações mais consistentes, de ter um pensamento mais lógico que a escrita acabou dando. A massa não sabia ler nem escrever. No momento que Lutero, que foi o primeiro uberizador da idade da escrita, Lutero foi o uberizador da escrita impressa. Ele vai trazer a escrita impressa. Se você vai ver esse filme, que é muito interessante, você vai ver que toda a briga do Lutero, todo o discurso dele é o discurso do mobilizador. Ele quer, olha só o que ele defende, que as pessoas leiam a Bíblia, acesso à escrita, que a Bíblia seja traduzida para o alemão, acesso à escrita, que a Bíblia seja impressa, acesso à escrita. E o rei está lá, que nem muita gente aí, que nem o Sérgio Cabral, que nem o Lula, não vai acontecer nada. Esse cara aí não vai. A gente vai fazer, como já tinham feito com outros, que deram mais ou menos negócio, pega o cara, bota na fogueira, ele nem sabe que morreu. Só que o que acontece? Acontece o que está acontecendo no Brasil hoje. Você monta uma estrutura. Bom dia. Você monta uma estrutura. Depois a galera vai explicar para você o que está acontecendo aqui. Vai deixar. Você monta uma estrutura. Aí vamos entrar no que é uma revolução dentro da revolução cognitiva. A revolução cognitiva
ela introduz a nova mídia. A primeira coisa que acontece, que é importante para perceber, 2013, por exemplo, entender 2013 é uma coisa fundamental para a gente entender para onde é que nós estamos indo. Em 2013, as pessoas, se elas forem comparar 2013 com qualquer coisa que não seja depois de 1450, você não vai entender 2013. Porque o que acontece em 2013? A única explicação lógica para 2013, quem deu foi o McLuhan, na década de 60. McLuhan disse uma coisa que é muito doida, mas que faz sentido. McLuhan disse o seguinte: o meio é a mensagem. Aí eu vou assim, pô, o que quer dizer o meio é a mensagem? Aí na pergunta seguinte ele respondeu: independente do canal da televisão que você está assistindo, a televisão está mudando a sua cabeça. Nesse momento, o McLuhan diz o seguinte: o cérebro, o que ele disse na verdade é o seguinte: o cérebro tem uma ação involuntária ao acessar uma nova mídia. Ele se adapta sem pedir. Então, o que eu quero dizer para vocês, que a coisa mais forte, talvez, do que a gente está dizendo, é o seguinte: a revolução já promoveu uma mutação no cérebro das pessoas. O cérebro da garotada não aceita mais o novo modelo de administração antigo. É incompatível. O novo cérebro é incompatível com o modelo antigo. Então, quando a garotada foi para a rua, cada um levando o seu cartaz. Não quero partido, não quero sindicato, não quero carro de som. Cada um leva o seu cartaz, já era o cérebro atuando. E as pessoas perguntavam: o que vocês estão reivindicando? Ninguém sabia. O que eles estavam reivindicando, que eles também não sabiam. Uberização. Aquela manifestação não era uma manifestação de conteúdo. Era uma manifestação de forma. Nós não queremos mais uma escola que o professor diga para a gente o que a gente vai ter. A gente não quer mais um chefe. A gente não quer mais um banqueiro. A gente não quer mais um político. A gente quer uma outra coisa, compatível com o novo cérebro. Só que as pessoas não conseguiam formular isso, porque não dava para chegar e dizer: a gente quer uberizar o mundo. Que não existe. Hã? Que não existe. Não, a coisa está começando a se consolidar como um projeto político. Aí vem isso que a gente está começando a construir. E aí tem a ver com essa discussão que a gente até já fez sobre o tal liberalismo 3.0. O movimento que a gente vai ter hoje, político, é uberizante. O grande movimento político que a gente tem que fazer é uberizar. Colocar aplicativo, como a gente estava tentando fazer no nosso laboratório, há 3 anos na prefeitura. Qual era o nosso projeto na prefeitura? Meter aplicativo no cidadão, para o cidadão tomar conta da cidade. Esse é o projeto político que vai funcionar e que todo mundo vai querer. No momento que você chegar para o cara e falar: meu irmãozinho, você quer dar estrela para político? Ele vai perguntar: aonde eu assino, qual é a hora da passeata, o que eu tenho que quebrar para garantir que vou botar estrela no político? Não precisa ter nada. É só o cara entender. Dizer: olha, a gente vai dar estrela para político, ele vai, que nem no Uber, se ele não estiver atendendo, ele vai sair. Aí ele fala: qual é a hora da passeata, onde eu assino, o que eu pago? Está faltando a formulação política, porque a vontade, ela tem, você já existe, todo mundo está querendo um troço assim. A sociedade perdeu o controle das suas organizações. E isso é uma característica de uma revolução cognitiva. A Revolução Francesa foi o quê? É o que está acontecendo no Brasil. Uma elite dizendo que estava comendo croissant e a galera não estava comendo nada. Aí ele chegou para o rei e falou assim: irmão, bota a sua cabeça aqui. Bota a sua cabeça aqui e fecha os olhos. Aí passou a guilhotina no cara. Citando mais uma vez o Faoro, no livro Dons do Poder, ele fala dos invisíveis. Os invisíveis que não participam do butim. Só que os invisíveis agora cansaram, né? Parece. Né? Não é que os invisíveis já estavam cansados. A questão não é que está cansado. A latência já existia. O problema que a gente tem hoje não é latência,
Latência sobra de insatisfação. O que está faltando, o que estava faltando era a ferramenta. A ferramenta já existe. O modelo novo de curadoria já existe. O que está faltando são as pessoas que atuam nas diferentes organizações, na prefeitura, no governo, na política, todo mundo que pensa, entender o que está acontecendo e assumir o novo modelo político. Então você vê um processo sem retorno nisso. Não tem retorno. Então, por exemplo, se proibir, ou se o Eduardo Paz sancionar a lei... Não tem retorno. Não tem retorno. outra maneira. Não tem retorno. Agora, o que acontece? O processo, ele não é retilíneo. É que nem o Rio, ele vai achar o caminho. Exatamente, ele não é retilíneo. Vai pegar 1450 em diante, você teve. Depois da Revolução Francesa, teve o Império, o Napoleão voltou. Aí o cara vai dizer, mas o Napoleão voltou. Mas voltou durante muito tempo. Ou a monarquia absoluta foi para o saco. Mas a igreja continua aí. Mas a igreja está muito longe daquela igreja totalitária que era. Está entendendo? Então você tem que... Quando a gente vai olhar macro história, a gente vai olhar no longo tempo. Aí tem uma coisa que eu acho que é importante. Como é que está o nosso horário, Carlos? 10 minutinhos. Mais 10. Tem uma coisa que é importante perceber, é o seguinte. Uma coisa importante perceber que é o seguinte. Vocês vão falar o seguinte. Olha só que coisa interessante. Na macrohistória, a análise que eu faço é a seguinte. Conforme você vai crescendo a complexidade demográfica progressiva, a macrohistória vai fazendo um movimento que é mais ou menos parecido com esse. Então, quando a gente analisa o século passado, o século XX foi um século fortemente centralizador. Não é o capitalismo que entrou em crise, não é a república que entrou em crise, não é o ser humano que entrou em crise, esse é o meu diagnóstico. O que aconteceu no século passado foi que nós aumentamos radicalmente a população e a gente não tinha mídias para descentralizar. Quando a gente acontece esse fenômeno, o que você tem que fazer? As organizações centralizam o poder. Elas precisam baixar a complexidade como? Baixando a diversidade das pessoas. Vai na China, todo mundo veste igual e segura a população. No sistema capitalista, todos os carros podem ser pretos, todos os carros podem ser de qualquer cor, desde que seja preto. Tudo vai caminhar na direção da padronização. Aí você cria uma mídia de massa para padronizar. Você massifica a escola, massifica a mídia, massifica a produção, tudo fica padronizado. Quando as pessoas perguntam assim, depois a gente está entrando em Matrix, eu falei, não, a gente está saindo de Matrix. Matrix foi o século XX. Continua o modelo de quem tem a arma manda, né? Na China, aqui, nos Estados Unidos, é uma coisa sociológica que vai seguir. Não, mas aí é uma outra discussão no seguinte sentido. A arma é uma força armada. Sim. E você tem a força da narrativa. Você tem dois poderes, o poder da força e o poder do convencimento. É o poder do Estado. Né? Mas o Estado, quando ele não tem mais a capacidade do convencimento, ele usa força. Só que o convencimento, o que nós estamos vivendo hoje, e o Sérgio Cabral é um exemplo tipo disso, eu tinha escrito isso há bastante tempo, que é o problema da narrativa. O que aconteceu? Chegaram e falaram assim, mas a sua babá está indo no seu helicóptero. Aí ele não tinha uma explicação. Ele não tinha uma narrativa. Porque ele não estava preparado para explicar por que a babá estava no helicóptero dele. Até porque não tem explicação. Não é que tem ou não tem. Não, se eu fosse governador e eu tivesse parado para pensar, eu poderia dizer o seguinte, olha, eu tenho uma família com filho pequeno, eu tenho uma questão de segurança, e eu vou de helicóptero falando isso, acabou. Você percebe que ele tinha uma narrativa, que ele parou para pensar, que ele falou, não, eu vou fazer assim, por causa disso, então tem uma explicação lógica. Você pode não concordar, mas tem. Só que ele não se preocupou com isso. Porque ele não estava vivendo na transparência que a gente está vivendo hoje. Só que esse movimento da transparência,
Não é o único movimento importante. Para a gente fechar. Então, qual é o movimento que a gente tem que é importante, que as pessoas não se dão conta dentro do WhatsApp, dentro do Facebook? O primeiro movimento que as pessoas não entendem, e isso tem no livro do Harari, não é no livro do Harari, é um livro chamado O Otimista Racional, que ele fala das trocas. Ele fala uma coisa super interessante. A fofoca tinha uma função importante na sociedade. Porque as pessoas trocavam coisas e as pessoas conheciam, é uma espécie de reputação. A outra coisa importante dessas mídias digitais é que as pessoas o que aconteceu no século passado? As mídias centralizadas afastaram as pessoas, esgarçou o tecido social. Quando as pessoas estão sozinhas, elas são muito mais dominadas, elas têm muito mais medo. No momento que eu crio um WhatsApp, um grupo da minha escola, e a gente passa a trocar o tempo todo, eu começo a ficar mais seguro de mim. Eu começo a me sentir emocionalmente mais forte. Porque eu sinto um pertencimento. Eu moro sozinho num apartamento, mas eu estou cercado de pessoas que me conhecem. Se eu levar um tombo no chão, todo mundo vai saber que eu levei um tombo e todo mundo de alguma forma vai me ajudar. Se eu for assaltado, etc. Então as pessoas ganharam uma espécie de empoderamento afetivo. Elas estão mais conectadas. Não é só a questão da informação. O ser humano não precisa só de informação. O ser humano precisa se sentir pertencente. É uma carência de uma espécie social. Essa espécie social, mais informada, mais conectada, já com o cérebro modificado, não mais aceita, foi o que aconteceu depois da chegada da escrita impressa, não mais aceita uma igreja totalitária, uma monarquia absoluta, o feudalismo, a escravidão. A gente esquece que a escravidão também foi fruto dos movimentos liberais do pós-Idade Média. Isso tudo a gente não aceita mais. Só que a gente ainda não tem ferramenta e propostas políticas de uberizar. Quando o nosso índio da Costa disse que queria uberizar a cidade, eu fiz um vídeo, foi o primeiro prefeito do Brasil que disse, olha, a saída é a uberização. Ele não falou aquilo porque leu o livro do Nipô, ou porque ele não tem nada para propor. Me parece um pouco isso. Vou falar em uberização. Aí começou a bombar a campanha dele. Começa essa papo de uberização. A uberização começa a soar como uma saída interessante para muita gente. Mas está faltando, e aí eu dei uma entrevista, inclusive num podcast do pessoal liberal, eu falei, os liberais não chegaram, não entenderam que o liberalismo sempre foi tecnológico. É poder para o cidadão. E o que a gente vai precisar construir hoje, o movimento político que vai surgir daqui para frente, poder do cidadão. Cidadão conectado, com um aplicativo na mão, dando estrelinha para todo mundo. Estrelinha para frente. Você pega esse pessoal aqui do Lagoa Presente, hoje tinha lá um pessoal do Lagoa Presente no meio da pista da bicicleta. O que eu devia ter ali? Um número enorme dele. Eu guardava o número e metia uma estrelinha nesse cara. E dizia, pô, esse cara está no meio da pista. Amanhã ele já não ia mais estar no meio da pista. Agora, o que eu teria que fazer hoje? Ligar, oralmente falar, e não sei do que é papai, e você fala, meu irmão, não dá. O que você achou do nosso papo? O que ficou de importante para você? Muito bom, cara. Muito denso de insight. Vai passando o gravador aí. Para entender esse processo, a história e tal, porque as pessoas, né, que eu vi até agora falam muito de exemplos, entendem, se prendem ao entendimento do que está acontecendo agora, e durante todo o teu discurso essa análise da macro-história e olhar isso numa visão, né, de helicóptero, acho que, cara, trouxe muito mais embasamento pro tema, curiosidade sobre uma série de coisas. Acho que foi muito denso de insights por minuto, né, o teu papo. E pensar que o negócio desse é gratuito, foi gratuito estar aqui, pô, acho que foi a melhor coisa gratuita que eu já participei e recebi.
Tô te devendo para você também. Se precisar de mim. Fala. Vai passar depois. Fala. Achei tudo bom, tudo certo, não tem muita coisa a acrescentar, não. Beleza. 5 estrelas. 5 estrelas, beleza. Então, eu achei bem bacana. Agora, eu acho que uma coisa tem que ficar assim bem para todo mundo meio que refletir, dialogar sobre isso também, né? É que, embora política e gestão estejam diretamente relacionadas, né? Na hora de você agir, começar a fazer alguma coisa, você tem que começar por alguma forma, né? E aí, se a gente parar para falar assim, pô, vamos tentar fazer uma gestão colaborativa, trabalhar mais isso, e esperar só que a política mude, que quem está lá em cima faça alguma coisa, as coisas não vão para frente, né? Então, vamos pensar também na ação de cada gestão dentro da sua empresa, ou do que você faz, e também tá sempre de olho nessa parte mais política, logicamente, também, né? Bem, eu sou suspeita, né? Porque eu faço parte do clube, né? De discussões que a gente faz toda semana. E isso é bacana, né? É uma complementação do que você já vem falado, das coisas que eu acompanho, né? E é interessante. O que eu achei legal foi descobrir que o ponto de vista do publicitário, de olhar lá na frente, o que a pessoa quer, que é uma coisa que a gente faz desde 70, sei lá, quando eu entendi que a gente tinha que juntar a psicologia com os gostos, tudo para descobrir o que eles vão querer, é que agora a coisa caiu no popular, em todas as coisas, em todas as áreas, e o mais legal eu achei que foi descobrir que o clique é a terceira, como você falou, terceira ou quarta linguagem que pode ser usada agora para descobrir o nosso. O que eu vou fazer? Legal. Eu acho assim, a degustação foi ótima. E depois, né? Como é que a gente continua? Eu já falei com ele. Sim. Agora, eu queria colocar duas coisas que talvez não vai dar tempo de aprofundar, mas deixa para a percepção das pessoas, é que lá do 1450 teve um aspecto tecnológico importantíssimo, que foi, a partir dali, o uso de um conhecimento que se chamava latitude. E a partir da instrumentalização do uso da latitude, pôde haver as navegações, e aí, o que talvez tenha a ver com esse nosso mundo digital binário, sim, não, 0, 1. E aí me leva a outra questão, que é a questão de, quando eu falei quem vigia o vigia, ou quem fiscaliza o fiscal, é quem é que monitora esse garoto que está desenvolvendo o algoritmo, que vai fazer as escolhas desse sistema todo. Aí entra na brincadeira do século. Agora é o seguinte, é a briga do algoritmo. Sim. A briga do algoritmo é essa. Quem domina o algoritmo. Sim, quem domina o algoritmo. Aí, Carla, fala você. Não, e para mim, assim, é muito bacana, porque muitas vezes a gente vê muitas palestras, enfim, né? A gente já tem dado aqui alguns campfires que nada mais são do que palestras, né? Encontros, enfim. E muitas vezes a gente fica assim, naquele medo de entrar em aspectos mais filosóficos, né? Mas porque às vezes acha que é chato e não. E é uma coisa que eu adoro, obviamente. Eu também sou doutora, né, só que na área de design estratégico, enfim, também sou bem da área de comunicação. E é muito bom, foi hoje muito bom ver o quanto isso tem aderência e faz sentido para as pessoas, né? O quanto ir fundo, né? Não ficar só no superficial. Que nem você falou assim, Uber, tá, Uber o quê? Mas de onde que sai isso? De onde que vem? É histórico. E quando as pessoas começam a entrar, né, nesse meio que parece assim, não, deve ser chato. As pessoas veem que aquela admirável mundo novo se abre para todas as pessoas. Veem que tudo, né, as coisas têm todo um significado e que não é uma coisa que surgiu do nada, né? É geração espontânea, né? E uma coisa que também alguém aqui falou assim, será que a gente vai conseguir passar, né? Você até deu o exemplo, né, do Uber, né? Será que
E você falou, não, a história faz voltas, né? E me fez lembrar um caso recente, que é a da indústria fonográfica, que era uma indústria extremamente estabelecida, né? Isso não faz num tempo histórico, foi nada, né, que aconteceu. E quando surgiu o MP3, eu vivi bem essa época, era bem adolescente na época, jovem, não, né, e veio a indústria fonográfica querendo, né, controlar, dizendo que, até conjunto, bandas que eu gosto, tipo Metallica, né, banda de heavy metal e tal, falou, não pode, tem que caçar os direitos autorais, Metallica, né, pegaram, né, o dono do Napster para Cristo, né, o Napster foi a tribunal na época, tiraram do ar, e a gente não está vivendo... Existe ainda a indústria fonográfica clássica, como a gente conhecia até então, dos blockbusters, do Roberto Carlos vendendo sei lá quantos milhões de cópias, disco de platina, o que parecia uma coisa extremamente imexível, a gente caiu, né? Aquela história, tudo que é sólido desmancha no ar. Eu falava tanto. Então a gente está vendo isso cada vez. Tudo bem, acaba com a Uber. Hoje eu vi nas próprias redes sociais, tudo bem, acaba com o Uber, vem Cabify, vem outros, não existe. É a linguagem, né, que emergiu com a internet, que eles acham que pode controlar, não tem mais controle, porque o poder tá pulverizado, está na mão, que ele foi hoje tanto defendeu, na mão de todo mundo. A gente, inclusive, graças a esse poder, graças ao que a gente está hoje em dia vivendo, a gente está aqui, Meetup, né? Então, há 20 anos atrás, isso seria muito mais difícil de fazer um evento como esse, né? Tem uma coisa que com tanta facilidade. Eu chamo o seguinte, às vezes eu chamava de desintermediação. Hoje eu chamo de reintermediação, que é isso que ele falou. O poder está indo para os algoritmos. Também, Big Data, né? Aí Big Data, claro. Política sobre algoritmos, que é o seguinte: será que não está tendo manipulação nos algoritmos da empresa de ônibus? Será que não vai ter manipulação na prefeitura? Eu não estou dizendo. Aí, porque normalmente o pessoal fala assim: então você está dizendo que a gente está indo para o mundo sem hipocrisia? Eu falo, não, a gente está indo para a hipocrisia 3.0. Está entendendo? Agora, é outro patamar. É outra coisa. Não pode comparar monarquia com a república, não pode comparar totalitarismo, do totalitarismo católico com o que a gente tem de religião hoje. Claro. Não pode comparar. Agora, deu um upgrade. Agora, os problemas continuam. O próprio Google tem já há anos, tem um projeto só voltado para o estudo de Big Data, é enorme. Até a Fernanda Viegas, que é uma brasileira, que ela é a que está movendo esse projeto. Gente, eu queria parabenizar o nível, assim, eu estou abismado, super feliz com o nível do papo, da contribuição de você. Não estou puxando o saco, eu não tenho esse perfil aqui, quem já me conhece há um tempo sabe, tá? Parabéns mesmo. Tem outros papos. Bom, eu achei também bem interessante e eu gostaria de entrar em outras discussões que tem a ver, seria a questão do surgimento do mobile, da plataforma baseada em mapas, né? Como é que isso veio para ficar, né? E precisa ser melhorada, tem a realidade aumentada agora entrando, então a gente tem uma série de coisas que a garotada, né, aderiu até com a chamada gamerização, né, que acho que é um pouco maior do que a questão do Uber, mas é outro conceito, mas que envolve a educação, envolve negócios mas o conceito que você trouxe, a tua teoria, eu achei assim muito legal. Bom, eu sou suspeitíssimo para falar, por dois motivos. Primeiro, porque eu já conheço o Nepo há quase 10 anos. Segundo, porque eu já vivo a uberização no meu ramo de atividade. Eu que sou produtor audiovisual, sou diretor de vídeo comercial, programa de TV e roteirista, eu já trabalho por conta própria, uberizando. Eu comecei trabalhando em emissora de TV, passei para produtora, né, dirigi setores em emissora, dirigi produtora, e hoje trabalho na minha casa, fazendo roteiro na minha casa. Estou fazendo 2 trabalhos atualmente que me chamaram. Um é um trabalho só de roteiro, para o Museu de Astronomia, e outro é um cliente corporativo aí que me chamou, e você tem os fornecedores que você liga, uma experiência rápida. Eu participei do Rio Marketing há cerca de um mês, né? Aí teve um debate com o pessoal de canal dos veículos, tinha um pessoal da Globosat, Canal Brasil, daquele canal Arte 1 da Bandeirante, tinham 150 pessoas na sala,
150 produtores audiovisuais, cada um com a sua microempresa, né, dentro lá do Rio Market, vendendo projeto, fazendo apresentação lá de produtos. Então, a uberização não é nem questão de eu acreditar, eu já vivo. O que eu gostaria é que ela se espalhasse, né? Por isso que eu fiz aquela pergunta lá sobre a questão do ritmo e tal. Gostaria que ela andasse mais. E, para finalizar, parabéns por falar de McLuhan, porque eu sou filho de McLuhan, né? Eu sou um devoto, né, de McLuhan. E acho que vocês que estão aí vendo a palestra aí online, leiam mais McLuhan, seria uma dica aí em relação ao que o Neopor falou. Obrigado. Quero saber o que você viu de novidade, porque você já... Só 3 coisas. Primeiro, curtir. Tá? Segunda coisa, gostei das novidades, fiz as minhas anotações aqui. E eu queria que vocês pensassem no seguinte: quando você está no Mercado Livre, todo mundo já comprou no Mercado Livre? Aí o pessoal de trás já comprou no Mercado Livre também, né? Então o que ocorre? Tem 2 pessoas, eu e o Claudinho aqui, entramos na mesma época, na mesma data, estamos vendendo os produtos. No meu, o valor é o mesmo. O meu tem um monte de estrelinha, diamante, curtiu, aquele negócio todo. E o dele não tem nada. O dele pode ser até mais barato. Tá? Vocês vão comprar de quem? Quem tem mais estrelinha? De mim. Tá? Vocês não vão comprar dele, normalmente é isso. Mas quem foi que deu as minhas estrelinhas, os diamantes e tudo mais? Foi um instituto de pesquisa? Foi uma pesquisa que foi feita, o negócio todo? Quem deu os diamantes para mim? Foram as outras pessoas que fizeram isso. Não tem um instituto, uma coisa que produziu, que disse que determinada pessoa é seu presidente, entendeu? Que ser assim, acessado. Então existe uma força, existe um conhecimento, existe algo, entendeu? Que muda isso. A gente vai pelas estrelinhas, e quem deu a estrelinha não foi nenhum. Foi um cara que comprou, outras pessoas normais que disse que aquilo era bom e ruim, e não simplesmente porque saiu na revista tal, que foi o mais eleito do ano, da Mostra da Parafuseta. Então pensem nisso, que é uma coisa legal. E se aqui, para terminar a terceira coisa, se fosse um filme da Marvel, quando subisse as letrinhas, ninguém ia sair da sala, né? Pô, o que vai acontecer? Iria aparecer, caramba, quem é o dono do algoritmo? Quem é não sei o quê? Então vocês assistam, ver, não sei como é que é a relação de vocês, vai surgir um triângulo parecido com aquele, nós já sabemos o que vai aparecer no próximo capítulo. Vai lá. É Twitter? Não, não precisa de Twitter, não. Não? Então tá. Pô, foi uma viagem, né, daquelas assim, muito boas, né? A cada momento assim um estímulo diferente e tal. O Robert lembrou uma coisa que eu agora esqueci, claro, né? Mas é interessante isso. Sobre o Uber, né? Se ele vai para frente ou não, né? Também vai depender da reação da população, né? Agora falta o prefeito assinar, né? Mas se a população falar que não quer, eu acho que ele não vai querer se queimar. Então é aquele momento, né, em que a gente fala o que a gente quer, né? E nesse momento eu acho que o pessoal quer o Uber por causa da qualidade de serviço e tal, né? Essa coisa toda assim. Os aplicativos de táxi, quando eles vieram, fizeram aquela primeira revolução em transporte, vamos dizer assim. Taxista achou ótimo, cooperativa nem tanto, né? E agora é a vez deles, né? Então, ou seja, a mudança de serviço agora é com eles, né? E o Uber, ele faz exatamente isso, né? Quando ele coloca o poder, transfere o poder para outros, né? Eles começaram a sentir exatamente porque, vamos dizer assim, por isso que eu perguntei se era Twitter, tá? Antes, quando você reclamava do táxi, com os aplicativos de táxi, eles continuavam rodando. A única coisa que você tinha era o poder de pegar ou não aquele táxi, né? Com o Uber, a pontuação do cara cai e aí aquele cara vai ter que ir lá na central do Uber dar explicação do porquê que aconteceu, da pontuação dele cair e tal, essa coisa toda assim, para ele voltar para a plataforma, porque ele é automaticamente excluído, né? Isso aí, esse lance da reputação
entre as pessoas, isso aí me fez lembrar do... Estava até procurando aqui no celular. Para quem tem Netflix, tem o Black Mirror. Aquilo ali foi uma... terceira temporada. Isso. Aquilo foi uma viagem e tanto, mas assim, mostra exatamente o tipo de para onde nós estamos caminhando, né? Ou não, né? Sim, ou não, exatamente, ou não. Como eu participei do curso há um tempo atrás, eu continuei estudando, acompanhando seus vídeos, evoluindo mentalmente, modelo, né? Que tem que sempre modelo. A alteração da percepção você não para em momento nenhum, você tem que procurar alterar a sua percepção. E o conceito de uberização, eu acredito que seja o primeiro passo para um novo conceito que está vindo agora, que é a inteligência artificial por trás das nossas decisões. As pessoas, os taxistas não perceberam, os motoristas de ônibus não perceberam, as pessoas não perceberam ainda que daqui a pouco não vai ter mais táxi, não vai ter mais motorista de ônibus, não vai ter mais nada. As pessoas vão solicitar através de um aplicativo e o serviço vai vir. A tecnologia vai ser transparente para as pessoas. Mais uma coisa, como você usa a roupa, é transparente para você, um táxi vai parar automaticamente da sua porta e vai te levar para o seu destino. Eu acredito que esse seja o próximo passo depois da uberização de todos os serviços. É a uberização da uberização. É, uberização da uberização. É a quarta revolução industrial que começou novamente na Alemanha. Lembrei o que ele estava falando, né, sobre o lance das estrelinhas. Agora há pouco, né, nas minhas férias, eu tive uma experiência interessante, né, que foi... Eu resolvi utilizar um aplicativo relativamente novo, né, que é o BlaBlaCar, né, e a coisa interessante era a primeira vez que eu estava usando, né, e solicitei, né? Eu estava indo para Rio das Ostras e tal, o aplicativo é interessante. O cara estava indo para Cabo Frio. Ele vai sozinho de carro. E aí, então, o que ele fala? Olha, eu estou indo para Cabo Frio, tenho 3 vagas no meu carro, quem quer ir? Né? E a gente racha a despesa. E aí eu, vou testar, né? E aí veio aquela coisa assim das estrelinhas. Eu não tinha estrelinha. Né? O cara já tinha um monte de estrelinha, porque ele vai toda sexta-feira para Cabo Frio. O cara olhou assim, esse cara aí, vou fazer o seguinte, ele falou para mim, se eu não der uma chance, como é que o cara vai participar da plataforma, né? E foi o que ele fez, ele pegou, me deu uma chance e tal, fomos batendo papo até lá e tal, muito legal. Depois, no final, ele, olha, pode deixar, eu vou fazer a sua recomendação. Assim ele fez, né? E eu consegui participar da plataforma, né? Ou seja, já tenho a minha estrelinha, 2, né? Que teve a volta também depois. Né? Você, heroína. Bem, eu achei a didática muito boa, assim, o resgate histórico de onde a gente veio e para onde a gente está indo, o porquê. As explicações do equilíbrio ou do desequilíbrio o equilíbrio que tinha e o desequilíbrio que está tendo agora, e como vai ser a evolução desse desequilíbrio para um próximo equilíbrio, né? Com certeza vou vir mais vezes e também acho que vai ser igual um filme da Marvel, né? Vai ter os próximos capítulos. Principalmente, eu ia falar sobre os algoritmos também, né? Agora, eu acho que o próximo pensamento, pelo menos o que ficou para mim, assim, como uma pulga atrás da orelha, onde a gente vai parar os algoritmos vão ser a gestão disso, assim, de que forma, quem vai fazer e como vai ser, assim, isso que talvez seja um debate para o próximo tema da aí que estamos na... Bom, gente, olha só. Primeiro agradecer, segundo dizer o seguinte para vocês. Primeiro agradecer. Depois dizer o seguinte. Eu e Carla, quando a gente fez esse primeiro curso, essa palestra, a ideia da gente agora é fazer um curso, né? E aí a gente, sei lá, umas 8 horas, não sei, a gente tem que pensar direitinho, vai avisar para todo mundo, vai agregar mais gente e tal, que seria um aprofundamento desse debate. Tem muita coisa que a gente pode... Aí tem a discussão, educação, como é que pega na educação, como é que vai realmente na política,
a discussão da ciência, que é uma outra abordagem. Tem outra coisa que eu abordei num outro livro, chamado O Conceito de Deus, como é que muda o conceito de Deus a partir dessa uberização. E aí tem uma série de a gosto a partir do debate. Aí a gente pode aprofundar, pode discutir, e tem toda uma discussão que você fez, que é a metodologia de implantação desse tipo de visão para que as organizações saiam do modelo atual para o novo modelo. Então tem toda uma metodologia que eu desenvolvi de como faz essa passagem. E aí é uma outra coisa que a gente não dá para falar em 1 hora e pouco. Bem, gente, ele já adiantou aqui, os quem faz, eles têm, como já falei, né, eles têm esse viés realmente de ser uma degustação, né, uma oportunidade de encontro, uma reunião para a gente debater de uma forma, né, Zé, também a Marcela sempre vem muito, né, alguns aqui, de uma forma, eu fico até feliz, porque se fosse ruim não via tanta gente novamente. A Cláudia, já falei, vai ter diploma honorável, com super prazer contar com vocês, e cada vez mais agora, até a pedido dos próprios pessoas que vimos quem faz, né? Que de repente, o curso, né, que eu já falava, não acontece sempre, né? Ou de repente não tem oportunidade de fazer, por ser um pouquinho mais longo. Enfim, uma série de variáveis, né? A gente agora também vai, de vez em quando, dar esses workshops de aprofundamento, principalmente dos temas como o Nepo aqui, né? Tá mais do que claro, né? De que é um tema que vocês querem que tenha um desdobramento. E aí não é tão com a proposta, obviamente, do Campfire, né? Então é super legal até pra gente medir a temperatura. Eu já tinha até falado, vamos ver se esse tema as pessoas vão gostar, porque muitas vezes vocês contratam coisas que depois vocês vão lá, que saco, não tinha nada a ver com o que eu tinha imaginado, né? É horrível. E aí é uma oportunidade também de vocês, né, terem uma degustação e ver se aquilo ali realmente agrada, se vocês querem se aprofundar nesse tema, né? Então, não é exatamente, né? E tem lá, né? Exatamente, gente, lá no Meetup, né, para quem não conhece ainda, né, várias pessoas já têm feito isso, a avaliação, que eu acho muito legal. Tem a avaliação, tá? Isso aí é fundamental até para, né, não só para ser bacana, né, pro Nepo, né, eu acho que é sempre legal a gente ter uma feedback do nosso curso, eu adoro também quando eu tenho feedback dos meus alunos, né, seja negativo ou positivo, como para que as pessoas saibam o que está acontecendo aqui, o quão de qualidade, né, está acontecendo, né, para cada vez mais a gente também aumentar a nossa comunidade aqui, tá? Então, gente, com certeza vocês vão ser avisados, por isso a gente sempre pede o e-mail de vocês para que a gente possa exatamente entrar em contato com vocês, para exatamente avisar sobre os próximos Campfires, sobre os workshops. Todo mundo preencheu aqui? Teve alguém que não preencheu? Todo mundo preencheu? Então, gente, olha, muito... ela já também está super na nossa newsletter. Então, gente, muito obrigada, tá? Adorei mesmo, estou de coração, eu adorei o debate de hoje. Que venham outros e venham aos nossos encontros, tá? Uma salva de palmas para nós. Obrigada.